Oi, oi, já tô aqui organizada. Então, gente, vamos começar então. Agradeço a participação de todos. Estar conosco aqui na nossa comemoração de 14 anos do comitê. Deixa eu me apresentar, porque não aparece meu nome, né? Eu estou no institucional. Meu nome é Ana Heloísa, sou secretária executiva do Comitê de Bacias do Itapemirim. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Uniaves e a Gazeta Sul, nossos apoiadores, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Folha do Caparaó, Aqui Notícia, a GER, IDAF, Profiágua e Rede Sim. Tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho das regras de convivência. As perguntas serão feitas após todas as falas, né? E somente pelo chat, tá? A gente não está abrindo o áudio, né, para as pessoas poderem, o microfone para as pessoas poderem estar falando. E o link do certificado será disponibilizado no chat também, ok? Então, agora eu vou colocar um vídeo contando um pouquinho da trajetória do comitê, tá? E aí, em 2004, né, nós começamos esse trabalho da expedição e criamos o pró-comitê, que era o comitê provisório, para depois criar o comitê definitivo. Então, foram muitas batalhas, numa época de muita dificuldade, pouco entendimento da importância dos recursos hídricos, principalmente, porque nessa época o Rio Itapemirim, a cidade começou a crescer muito e as agressões também foram do mesmo tamanho. E graças a toda essa mobilização, esse trabalho, hoje Cachoeira é até referência, né, em saneamento básico. Então a importância do comitê, o comitê agora, que eu acredito que ele entra na fase, né, de amadurecimento em relação à questão que de fato precisa ser feito ao longo da bacia, eu acredito que ele começa a dar as respostas. Eu sou membro da sociedade civil e presidente da Associação dos Amigos da Bacia do Rio Itapemirim. A nossa instituição, ela participou do comitê desde 2006 e por 2 vezes eu fui indicado pela minha instituição para ser presidente do comitê. Ela como eleito do comitê, o presidente. E a sensação que se tem é que você tem um pequeno martelo em sua mão para derrubar o muro de um castelo, ou mesmo as muralhas da China. Mas o importante é dizer que nós avançamos, que a política avançou. Avançamos e precisamos avançar mais na implantação dos instrumentos para a gestão compartilhada dos recursos hídricos. Os obstáculos que foram vencidos no passado não precisarão mais ser vencidos pelas novas gerações na condução dessa política e na condução da melhoria da qualidade da água, em quantidade e qualidade para as novas gerações. Eu fiz parte do Comitê de Bacia do Rio Itapemirim desde a primeira formação oficial dele. Fiquei até 2012, sendo que meus dois últimos anos eu fui secretária executiva do comitê. Que desde o início a gente sempre discutiu e que eu vejo da grande importância dessa política pública, que é a gestão integrada das águas na forma de bacia, não é?
é a participação popular, é a possibilidade da sociedade civil participar da gestão das águas da sua região e tomar e auxiliar nas decisões do que pode, do que não pode, do que deve e do que não deve ser implantado nessa bacia. Então, o maior ganho que nós temos com essa política de comitê é a participação da sociedade, além da gente conseguir discutir a gestão das águas da forma integrada, como eu falei, que é muito importante, porque todos os nossos rios eles estão interligados. Então, não adianta eu pensar simplesmente em estruturar e cuidar de um município e deixar o outro de lado. As águas, a importância da gestão delas é que elas efetivamente sejam feitas de forma integrada. No Comitê de Bacia, a plenária discute as decisões, a gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica. Ela nos permite, por conta da 9433, que dá esse poder ao Comitê de Bacia. E lá eu espero, né, que todas as decisões sejam benéficas, tanto para a sociedade quanto para o recurso hídrico. Privilégio, eu diria, né, aqui, dentre vários que poderiam estar fazendo essa apresentação para vocês, 14 anos de aniversário. A gente já está aqui atuando há bastante tempo, desde o primeiro comitê. Na verdade, eu fazia parte de um grupo que criamos aqui no departamento, que era Hidráulica e Saneamento antes, junto com o professor Antônio Sérgio, o Daniel Rigo. A gente criou o GEAR lá para trás e fomos apoiadores da criação do primeiro comitê de bacia, que foi o Itaúnas. Então, a parte do diagnóstico socioambiental que deu origem à criação foi o nosso grupo quem elaborou naquela época. Ou seja, nessa trajetória aí, é muita convivência, muita tentativa de contribuir como professor, como departamento, como universidade, para o fortalecimento da própria política nacional de recursos hídricos. A gente é de uma universidade federal, então estamos no Espírito Santo, mas sempre buscamos contribuir para o Brasil, para o mundo, e é isso, né? Então é uma trajetória legal ver 14 anos aí de vida de vocês. Pessoal, eu queria inicialmente, como de praxe, agradecer o convite dos colegas do CBH Itapemirim. Muito obrigado mais uma vez, o Espírito Santo tem um carinho comigo gigante. Eu queria agradecer muito esse convite, dar os parabéns ao CBH Itapemirim pelos 14 anos, né? As instituições, a gente sabe que no Brasil, às vezes, elas nascem e acabam nem durando muito tempo, mas é um comitê, né, que tem já uma história. Parabenizar aí o comitê pelo evento. Sem dúvida nenhuma que um evento dessa natureza tem uma relevância singular para a bacia hidrográfica do Rio Itapemirim, considerando já os 14 anos do comitê. E sem dúvida nenhuma isso reflete e tende a refletir na atuação dos outros comitês co-irmãos do Estado do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Parabéns pelo aniversário, né? 2006, o Comitê do Itapemirim ganhou a sua certidão de nascimento, aí, né, com o decreto que instituiu o comitê. De lá para cá, foi uma bela estrada. Eu acho que, com todas as dificuldades que o sistema enfrenta, né, houveram conquistas importantes. Né, eu destacaria aqui, só para ficar em um instrumento de gestão importante que o comitê tem, né, que é o plano de bacia, né, com a proposta de enquadramento. Bom, este webinar é para comemorar o aniversário do comitê. E nesses 14 anos, o comitê foi construído por muitas mãos. E neste momento eu quero agradecer a todas as pessoas, membros que passaram pelo comitê, que foram membros do comitê, que foram desbravadores no seu tempo.
Então, eu agradeço o pessoal que está chegando agora também. Esses 3 dias têm sido maravilhosos, de muito conhecimento, de conhecer pessoas, de ver a participação de todos. E agora, nós vamos ouvir a Rita. É Rita Cássia Braga. Ela é presidente do Comitê do Rio das Contas e mestranda do Prof. Água, como nós. Aí ela vai falar para a gente sobre gestão participativa, comitês de bacia. Rita, é contigo. Voltando, né? Agradecer a Paulo pela confiança, né, de ter me convidado e com a aquiescência de todos vocês e todas, porque não os conheço todos, mas é super importante participar desse momento. Eu falei há pouco que a gente só convida para festa e para aniversário quem a gente quer que confraternize e que celebre com a gente. Então, me sinto honrada, não me sinto envaidecida. Paulo fez o contato, depois conversei com a Thaís, minha colega de profissão também. E gostaria de saudar, né, formalmente falando, saudar todos os membros do Comitê do Rio Itapemirim e a todos que estão aqui em nome de uma querida, que é Karina. Me orgulha porque eu participo de comitê de bacia, viajo o Brasil nos encontros nacionais e vejo muito poucas mulheres na linha de frente dos comitês de bacia. Né? A gente sabe que tem muitas mulheres que lutam pelo acesso à água. Em contraponto, a gente tem poucas mulheres que lutam por garantir ou para garantir esse acesso a outras tantas, que são as mulheres que estão em espaços de liderança. Então, ver Karina, ver uma mulher preta ser presidente de um comitê de bacia, isso me honra e me deixa muito feliz. Então, assim, em seu nome, Karina, eu saúdo todas as mulheres do Espírito Santo, todas as mulheres da bacia, a Ana, que aqui está, a todas vocês que estão aqui. Então, isso é muito bom, isso é muito gratificante. É uma responsabilidade muito grande, vocês me deram de encerrar, por assim dizer, esse evento, não me diminuindo, mas passou, né, por aqui no primeiro dia, no segundo, pessoas que são referência mesmo, nacionais em gestão e regulação de recursos hídricos. Eu faço meu trabalho do lado de cá, da Bacia do Rio das Contas, e o engraçado é que enquanto eu vou falando, eu vou já compartilhar a tela. Fui convidada para fazer um webinar com o pessoal de um canal do Rio de Janeiro, e aí eu falei que o Comitê do Contas tem mais municípios que o Espírito Santo. Tem mais de 80 municípios, a Bacia do Rio das Contas. Só que tem uma diferença, é você gerir água sem recurso, né? Como se fosse a governadora da bacia sem nenhum dinheiro. Então, assim, é um desafio, e é um desafio também trabalhar com participação e com gestão participativa. Ponto. Então, Juntos por um Rio, né? Mesmo à distância, mesmo separados por bacias, por rodovias, aqui estamos falando de gestão participativa em comitês de bacia, que é um tema interessante, que instiga a todos que estão aqui, eu tenho certeza, porque o comitê só tem razão de ser porque a gente garante isso com a participação. Um webinar, Juntos por um Rio, comemorando os 14 anos do Comitê do Rio Itapemirim. Como eu falei no começo, é uma honra, é um privilégio fazer parte desse momento e encerrar esse momento, né? Após tantos de muita riqueza, eu aprendi muito no primeiro dia, no segundo dia, então é muito gratificante. Essas 3 imagens trazem muito a essência do que é a participação. Eu, como bióloga, né, eu fiz biologia há 17 anos, trabalhei na parte técnica e científica, com biomonitoramento de ambientes aquáticos, depois fiz um mestrado na área ambiental, e agora de volta na academia para estudar gestão e regulação de recursos hídricos. Então, eu, como bióloga, como eu disse, eu gosto muito de utilizar os ensinamentos da natureza para as nossas práticas do dia a dia. Então, quando a gente olha, né, essas mãos unidas, a gente olha essa partilha de água do governo, da sociedade, para conectar pessoas e para garantir realmente água, eu vejo muito o trabalho dos insetos sociais, né, das formigas, que tem um trabalho brilhante de organização, de estrutura organizacional coletiva, em prol dos recursos que eles precisam, né, do alimento, que eles vivem em função disso, para alimentar e para garantir vida para
para os seus ninhos lá. Então, assim, os insetos sociais ensinam muito a gente, como os cupins, como as abelhas, e ensinam muito, que quem dera que se a gente aprendesse muito com eles e utilizássemos esses ensinamentos para fazer a gestão, para fazer a regulação de recursos hídricos. Vocês estão vendo essa imagem agora? Do iceberg? Sim. Então, falar de gestão participativa, e Rita, eu estou falando aqui para uma tela, porque agora eu acabo que eu não vejo vocês sabem disso, quando a gente compartilha. Então, assim, essa imagem, se a gente for trazer ela, né, fazer uma analogia da imagem do iceberg com a nossa política de recursos hídricos, eu gostaria que 2 de vocês pudessem falar, interagir comigo, o que é que esse iceberg diz para vocês, se vocês colocassem aí no topo dele a política de recursos hídricos. O que é que está em cima, o que é que está submerso? Podem falar. Digamos que a gente tem no topo ali do iceberg, aqui, né, onde o mouse está passando, a política, a Lei 9433 de 97. 1, 2, 3. Eu posso contribuir dizendo que a política é uma pequena parte, né, de um todo nessa decisão de recurso hídrico. Ela pode auxiliar, ela pode comandar, vamos dizer assim, mas, além disso, o trabalho é muito maior do que ter uma lei para organizar isso. Eu vejo dessa forma. Sim, Paulo, obrigada. Mais alguém quer falar? Podem ficar à vontade também, se não quiser. Então, o que Paulo trouxe, eu gosto de usar essa imagem, ela é utilizada muito pela psicologia para falar do que a gente sabe sobre a gente e o que está submerso, é o que a gente nem imagina. Eu trago muito ela para fazer essa analogia com as leis. Eu trabalho com educação ambiental também e faço essa analogia. Então, as políticas, elas nascem para disciplinar nossa conduta, disciplinar, para ordenar. Elas muitas vezes vêm por iniciativa interna, por iniciativa popular, por iniciativa até internacional, como foi o caso da política de meio ambiente, a 6938 de 81. Eu sempre digo que as leis, as políticas, elas trazem, né, no seio delas as diretrizes, os instrumentos, os objetivos muito claros, muito definidos. E a política de recursos hídricos não é diferente, ela é brilhante em algumas concepções. A gente tem um pouco mais de 20 anos que ela foi sancionada e a gente tem muitos avanços ainda. Então, a lei traz claro o que ela quer de objetivo, diretrizes e instrumentos. E a lei traz também que a política de recursos hídricos ela tem que ser descentralizada, né? Traz a descentralização, mas só que de que forma? Nós temos um país que tem dimensões territoriais abissais, como esse iceberg. A gente tem mais de 5.000 municípios no Brasil. Na Bahia, se for buscar para a minha realidade, tem mais de 400 municípios. Só a Bacia do Rio das Contas, a gente tem mais de 80 municípios. E a política traz também a dupla dominialidade da partilha dos recursos hídricos, ou seja, Estado e União. Mas a política fala que tem que integrar as pessoas, que tem que integrar as políticas todas de uso e ocupação do solo, as políticas de saneamento, políticas de meio ambiente, educação ambiental, então aquele combo de regulamentos que a política fala da integração. Sim, dona Lei, mas como que a gente integra, né, diante de tantas, como eu coloquei aqui, particularidades locais, diante das peculiaridades estaduais, como é que a gente descentraliza para a gente trazer a academia para a política? No primeiro dia a gente teve uma palestra brilhante com o professor Edmilson, da UFES, o professor Valmir ontem. Então, assim, como é que a gente integra a academia e a política? Como é que a política traz essa questão do estímulo à pesquisa? E eu coloquei de forma proposital em vermelho em destaque a participação popular, que é a nossa fala aqui hoje, é o nosso bate-papo, é falar da gestão participativa em comitês de bacia. E se a gente for fazer um pouco do resgate histórico, é um desafio, né? Dizem, tem aquele conceito que fala que mulher gosta de falar demais, eu gosto de falar mesmo, sou geminiana, sou baiana, então falar de participação popular em 20, 30 minutos é um desafio também. Então, assim, eu coloquei de propósito mesmo em vermelho para a gente entender as nuances que vêm
com esse ganho da lei, que não é a política de águas que traz isso. A gente tem o princípio da participação lá na Constituição, que fala do controle social. Quando a Constituição traz, no artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo e a sadia qualidade de vida, e faz um chamamento quando diz, cabe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Então, no próprio artigo 225, que trata de meio ambiente, fala desse princípio da participação popular, e outros tantos regulamentos que traz isso. A gente tem, na política de saneamento, a 14445 de 2007, que fala muito da participação social, fala da participação social e da participação popular na elaboração dos planos de saneamento. E a própria 9433 traz, quando coloca a participação popular como elemento fundamental para a gestão dos recursos hídricos e regulação, é um princípio extremamente importante da política, o princípio da participação. E se a gente for buscar o conceito do que é participação, vem de lá do latim, né, pars in actio, ou seja, é fazer parte, é ter parte na ação. Mas como? Eu coloquei esses 2 copinhos aí com a dúvida, como é que tem parte na ação? O Pedro Demos já dizia que participação é conquista. E como é que a gente ainda, embora seja um instrumento que seja garantido pela nossa Carta Magna, a gente tem vários espaços de participação, mas infelizmente a gente ainda sabe pouco participar, né? Essa participação, como o próprio Volney da Ana, ele trouxe isso, dessa representatividade da participação, né? Então, assim, é de extrema importância a gente entender, ter parte na ação, mas de que forma eu vou ter parte nessa ação. Aí vem o artigo 1º, da 9433, 97, e é claro, no seu inciso 6º, a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada, eu coloquei lá no iceberg, né, e contar com a participação do poder público, é um fato, dos usuários e das comunidades. Né? Então, assim, é um instrumento fantástico, porque quando a Constituição traz, no artigo 225, que cabe ao poder público e à coletividade, ainda fica solto. Quando a 6938, ela fala que a Política Nacional de Meio Ambiente, a 6938 de 81, ela fala muito da participação no sentido da preservação. E as próprias políticas de meio ambiente e recursos hídricos, elas têm finalidade diferente. A política de meio ambiente, ela é mais conservacionista, preservacionista. E a política de recursos hídricos, ela vem nessa questão do uso da água, da água como recurso hídrico, né, dos fins econômicos que a água proporciona, dotada de valor econômico. Mas é importante destacar que é um avanço quando a 9433 traz que nós, comunidade, sociedade civil, devemos fazer parte desta ação. E aí vem um documento mais novo, lá de 2015, que é a Agenda 2030 da ONU. Isso é um documento que está na ordem do dia de todas as instituições e deveriam e devem estar, que ela traz um avanço dos ODMs, que são os Objetivos do Milênio, que eram 8, e avançou para 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda que a gente tem que cumprir até 2030, ou seja, a ONU, quando propõe a Agenda 2030, ela diz que ninguém deve ser ficado para trás. E uma das metas, né, são vários ODS, são 17, como eu falei, mais de 150 metas, e a última meta do ODS 6, que é água potável e saneamento, ela traz clara, né, que é a meta 6.b, apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento. A gente viu, né, se a gente fosse fazer um resgate do nosso marco legal, traríamos, né, desde a Constituição, a gente ia lá no Código de 30 das águas, a gente ia no Código Civil, que criminalizava quem poluísse, quem impactasse a água, exatamente por conta do impacto que se causa quando a gente deixa de fornecer água para o desenvolvimento, quando o professor Edmilson trouxe isso, quando ele trouxe a questão do desenvolvimento e da água. Então, a Agenda 2030 não deixou de fora o princípio da participação popular. Então, a gente tem um papel muito significativo na gestão dos recursos hídricos. E aí, eu estou igual aqueles estudantes que quando o professor fala assim, Rita, fale aí o que é que você achou do assunto, aí eu vou dizer assim, tudo que eu tinha que dizer já foi dito pelos meus colegas. Então, assim, muito do que eu tenho a dizer hoje foi dito, sim, em outras temáticas, pelo professor Edmilson,
e pelo Valnei, né, da Ana, que trabalha muito bem essa questão dos comitês de bacia em âmbito federal. E aí eu trouxe um pouco da fala do professor Edmilson, e isso traz muito, remonta para a gente a participação, a gestão participativa. Gestão para e gestão com. Eu procurando e lendo algumas coisas, o projeto inicial, lá em 91, da 9433, um dos relatores, ele se debruçou no projeto justamente para inserir o princípio da participação, porque na concepção inicial era gestão para, não era gestão com. E até o próprio Código das Águas no passado, né, que tinha dominialidade pública e particular da água, trazia muitas resoluções dos conflitos, não diria, mas das questões relacionadas com a problemática da água, muito questões individuais. E a gente tem um avanço no 9433. Então, quando o professor traz a gestão para e a gestão com, fica claro para a gente que, com certeza, esse momento aqui agora é um momento de gestão com. De você trazer, quando que a gente viu que iam ter no mesmo espaço representantes do Poder Público Federal, grandes usuários, e Zé da Balsa, por exemplo, que é um pescador aqui da Bacia do Rio das Contas. E aí o professor Edmilson traz também a questão da conexão que a água proporciona para a gente. A água se conecta com tudo. Então, se ela se conecta com tudo, e se a própria política de recursos hídricos, ela traz que a bacia hidrográfica deve ser a unidade de planejamento do território, então, assim, é no território que a vida acontece. Então, no território, todo mundo vive, todo mundo depende desse território. O pescador, seja ele pequeno ou dono de uma grande cassinicultura, seja ele um pequeno usuário, como o seu Carlinhos, do Sindicato Rural de Tanhaçu, que é uma região de Caatinga, e ele depende de poços artesianos para molhar, para regar a produção dele, mas também tem outros irrigantes maiores, como os irrigantes do Vale, indo para a Chapada Diamantina, que trabalha com irrigação de manga, que exporta manga. Então, assim, pensar nessa conexão mesmo, que a participação garantida por lei e que a gente materializa quando a gente faz parte da ação, que ela realmente se conecta, ela conecta com tudo. E o professor traz também água para quê e para quem. São os múltiplos usos que a lei traz. Então, a lei garante isso, os múltiplos usos, e ela traz ainda que, em caso de escassez, em situação de escassez, a prioridade é a dessedentação animal e o consumo humano. Né? E ele finaliza de forma brilhante, né? Está em nossas mãos o futuro de um lugar. Então, realmente, na gestão participativa, nessa gestão que Karina representa o poder público, mas a gente viu Newton e Ana, o próprio Paulo que falou aí, não é Paulo Breda, que representa a sociedade civil, tem a academia no comitê, então é nas nossas mãos, como foi bem falado por Valnei, se eu não me engano, a questão do técnico, do saber técnico e do saber popular, né? De saber que onde os pés pisam é que a gente consegue encontrar uma alternativa para o problema. E aí eu trago em destaque em azul o que Valnei trouxe na fala dele, que foi ser propositivo. Então, falar em gestão participativa é ser propositivo. Eu assisti a live ontem de esquenta, do webinar de ontem de Karina e Thaís, assisti depois. E Karina, que é bióloga também, ela falou que foi um grande aprendizado para ela, porque a gente, como biólogo, tem um olhar diferente quando você vê, a gente quer preservar. Mas quando a gente vê que a água se conecta, que está em nossas mãos o futuro do lugar, e que a água é dotada de valor econômico, a gente desce um pouco do salto e vê, poxa, é água para todos mesmo, e a água é uma só. Então, a gente precisa pensar numa forma de equilibrar essa balança, dessa equidade. Então, é ser propositivo, porque se a gente chegar com o nosso olhar, no nosso lugar de fala como biólogo, como ambientalista, a gente não vai deixar que nada aconteça na bacia. E não é assim que acontece. Então, nesse sentido que o Valnei fala de ser propositivo, ele fala também que o desafio não é singelo, e realmente não é singelo. E um aspecto interessante que ele trouxe foi falar da representação e da representatividade. E eu vejo isso, o Comitê do Contas é de 2008, e eu sou a primeira mulher a ser presidente, e eu vejo ao longo dos comitês que eu tenho visto a atuação, muito pouca renovação. Então, assim, eu ainda vejo muito CPF nos comitês, não vejo CNPJ. Então, assim, isso é um limitante. Então, falar em gestão participativa é saber que Rita
CPF X, eu represento a sociedade civil no comitê, mas eu preciso dar conta disso, eu preciso chegar e buscar um entendimento com a base da sociedade civil e representá-los de fato, lembrando dessa conexão e de ser propositiva. Aí ele traz também da construção coletiva, ele fala de inovar na gestão, ele fala de um aspecto importante que é reconhecer o nosso papel nobre de priorizar nossas demandas. Como a Karina trouxe, a gente descer do salto, eu vou pensar só na questão ambiental puramente? Não, porque os próprios pilares da sustentabilidade, eles trazem o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. É a gente conseguir equacionar isso, e sabemos que é possível. Quando a gente é propositivo, isso é possível de acontecer. E aí, um pouco de cada dia, finalizando, eu trouxe a fala, como os dois temas foram sobre conflitos, o professor Valmir também, que já esteve aqui na Bacia, na época da construção do plano, e ele fala muito desse conceito, né? Eu não tenho vergonha de dizer, eu não conhecia dessa forma, né? Do hard soft skills. E é bem isso a gestão participativa, é ter empatia. Eu aprendi muito, eu falo que eu aprendi a exercer minha cidadania no comitê desde 2011, eu aprendi a exercitar minha empatia, eu aprendi a trabalhar com a gestão de conflitos, com comunicação e principalmente com inteligência emocional, porque eu sou muito incisiva nas minhas falas, quem me conhece, então eu procuro ser justa, nem sempre a gente consegue, e procuro ser propositiva e defender os ideais que eu acredito em prol do coletivo. Então, isso, se a gente não tiver uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional, a gente acaba que atropela, e a gente não consegue ser propositivo, e a gente não consegue conectar, e muito menos a gente consegue resolver, como o próprio professor Admilson traz, né, esse lugar de estar em nossas mãos o futuro de um território, de uma bacia. Então, assim, é um aprendizado. A gestão participativa em um comitê, que é um espaço, eu participo também do comitê de um parque nacional aqui, de um refúgio da vida silvestre, eu participei já de comissões de acompanhamento de empreendimentos, e o espaço participativo do comitê é diferente, porque o comitê, ele traz para dialogar, como eu falei, seu Carlinhos, Zé da Balsa, que depende da efluência e da vazão do reservatório Pedra para conseguir até atravessar para a propriedade dele, e trazer um engenheiro de uma grande companhia, né, de eletricidade para dialogar e descer realmente do salto e falar, não, eu preciso entender o lugar de fala de seu Zé da Balsa. Então, assim, isso a gente faz exercitando mesmo na participação com a empatia. E lembrando que foi falado uma questão, eu gostaria até de trazer um depoimento do meu exercício de empatia, de inteligência emocional, nos grandes momentos aqui na bacia tem 6 reservatórios que a ANA faz a alocação de água, aqui no semiárido. A bacia tem 10% do território nacional, vou falar, e a maior parte da bacia, acho que mais de 70% é caatinga, é semiárido. E aí, veio um representante, um engenheiro, e o professor Valmir falou isso ontem, dessa formação humana da engenharia. E ele veio muito representando a instituição que ele trabalha e que ele representa, no sentido de liberar ou não a vazão do reservatório. E eu fui bastante incisiva com ele, assim, no sentido de falar, não, que ele estava falando do lugar dele, que era muito fácil você morar num apartamento que tudo chega, numa cidade evoluída, desenvolvida, e falar que um ribeirinho ou está atrapalhando ou não quer ceder. Então, assim, eu fui bastante incisiva e fiquei até meio que receosa com a minha fala. Mas isso, para mim, foi super positivo, que um ano depois, por telefone, ele pediu para falar comigo e disse assim, Rita, eu quero lhe pedir desculpas e lhe agradecer. Eu refleti sobre tudo aquilo que você me falou e realmente você tem razão. É aquele olhar diferenciado que o comitê proporciona para a gente. Então, gestão participativa é muitas vezes você sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro, né? É você se ver ali naquela situação, de você abrir a torneira e não ter água, de você querer passar com o seu barco, sua balsa, e você não conseguir porque a água está pouca, ou então porque a água está muita. Então, assim, isso é um exercício, e foi muito bem falado pelos palestrantes nesses 2 dias. E aí, a participação e os objetivos da lei. Aí eu sempre gosto de fazer esse comparativo, porque a própria política traz isso, a política de recursos hídricos, dessa integração que eu trouxe. E aí o artigo 4º da 6938 de 81, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, ele fala, né, que a compatibilização dos objetivos é compatibilizar o desenvolvimento econômico e social
com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. É aquela visão que a Karina falou, né, que a Karina falou e eu comungava também, e aprendi muito no comitê, exercitando na prática a gestão participativa, quando a política fala, né, de recursos hídricos, de assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Então, eu tenho que equacionar essa preservação da qualidade do meio ambiente e também assegurar para as futuras gerações e atuais água e água de qualidade, para atender o que a lei preconiza, os múltiplos usos, e em caso de escassez, o consumo humano e a dessedentação animal. Então, assim, quando a gente consegue ver o todo e ver o comparativo, a gente vê que é possível, né, exercer esses dois objetivos sem atrapalhar, um não atrapalha o outro, muito pelo contrário, é exercer com responsabilidade, sendo propositivo. E aí a Política Nacional de Recursos Hídricos, no artigo 31, ela fala que na implementação nacional de recursos hídricos, né, ele fala que os poderes executivos do Distrito Federal, dos municípios, promoverão a integração das políticas de saneamento básico, uso e ocupação, eu falei isso mais cedo, uso e ocupação do solo, conservação, com as políticas de recursos hídricos. Aí eu volto a retomar o que a lei traz, né, da dupla dominialidade dos estados e da União. E eu vejo isso no comitê, quando a gente vai trabalhar com a participação, quando tem o processo de renovação eleitoral, não sei como é no comitê do Itapemirim, mas a gente ainda tem uma participação muito tímida dos municípios no comitê, justamente porque quando eles falam, não, água é Estado e União, não resolvo, mas tudo acontece, se tudo acontece na bacia, no município mais ainda. Então, assim, por maior que seja um empreendimento, por maior impacto que o empreendimento cause, é no município que reflete tudo, porque é ali que as coisas acontecem. Então, assim, os municípios, às vezes, não se apropriam desse processo, então, assim, por isso que eu falo que é um desafio da participação, essa integração, tanto de políticas, quanto de entes e de atores locais para participarem dos comitês. E aí eu vou falar um pouco da realidade da Bacia do Rio das Contas. Eu falei isso no webinar que eu participei, então o comitê é bem isso, vocês bem sabem, né, a gente sabe, quem trabalha com o comitê sabe, o comitê, como o próprio Volney trouxe, ele não é executivo, ele é deliberativo, consultivo, propositivo, a gente não executa. Para que a gente consiga executar, é preciso que o SINGRA, né, o Sistema Integrado, o Sistema de Gestão e Gerenciamento dos Recursos Hídricos, ele funciona de forma integrada. E quando a lei traz que a gente precisa da integração dessas leis, é justamente isso, é o território que é a bacia, né? Aqui tem hidrelétricas, aqui tem irrigação, companhias de saneamento, todos esses empreendimentos, eles precisam do licenciamento. E quem regula o licenciamento é a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, se a nossa política de recursos hídricos, ela não conversar com a política de meio ambiente, com a política de educação ambiental, com a 12305, que é a política de resíduos sólidos de 2010, com a política de uso e ocupação do solo, a gente não consegue fazer gestão participativa. Então, é exatamente dessa forma que deveria e que deve acontecer, não é que deveria, é que deve acontecer a gestão participativa dos comitês, de forma ok, isso aqui é uma conexão, é a água conectando todos, mas se a água parar, ou se essa água for poluída, for impactada, ela também pode desconectar, né? A água conecta e a água desconecta. A gente tem visto isso, eu fui convidada para fazer uma fala, para fazer a relação entre água, saneamento e saúde. Então, a Ana traz, né, hashtag água é uma só. E tem um conceito de saúde que fala uma só saúde também. Então, assim, isso tudo envolve água, envolve meio ambiente, envolve uso e ocupação do solo. Então, se a gente tiver essa concepção, né, do quão desafiante né, não é simples, é um desafio grande. A gente fazer gestão participativa, lidar com políticas regulamentares, né, marcos legais, e lidar também com a política partidária, porque também é um desafio, né, que é um espaço político o comitê. E se a gente não exercitar esse equilíbrio emocional, se a gente não exercitar essa empatia, como bem falou o professor Valmir, que trabalha com conflito, a gente não consegue avançar na gestão participativa dos recursos hídricos. E só um pouco falando para vocês, aqui é a Bacia do Rio das Contas, quem nunca foi na Chapada Diamantina, eu tenho certeza, né, que deve ter ouvido falar no Parque Nacional da Chapada Diamantina, em Lençóis, em Rio de Contas, onde tem bons cafés aqui na Bahia.
E a bacia, na nascente, ela é um pouco de cerrado, a gente passa, vocês podem ver, como eu disse, né, eu falei, a maior parte da bacia é caatinga, é semiárido, e a gente tem grandes reservatórios, né, na bacia, tanto do Denox, quanto da Chesf, e pequenos reservatórios que fazem a vida acontecer na bacia, e a foz do nosso rio é em Itacaré. Quem também nunca foi, já deve ter ouvido falar em Itacaré, que é uma região paradisíaca de muitas praias bonitas, é uma região de Mata Atlântica, né, fica próximo ali o roteiro do Cacau, a costa do Cacau, que é Ilhéus. Então, assim, essa é a bacia do Rio das Contas, aquilo que eu disse, são mais de 70, 80 municípios, para a gente fazer essa gestão de forma descentralizada e participativa. Desafiante é. E aí, uma das funções que a própria lei traz, né, a 9433, que é a função do comitê. Nossa função é isso aqui, mediar conflito. Mas a gente, para exercer nossa gestão participativa, a gente precisa entender o que é o conflito, né? A gente teve um conflito parecido com esse, de um proprietário que ele colocou cerca na propriedade dele, e a companhia de saneamento ficou impedida de captar água para abastecer um povoado. Então, assim, a água é de todos, né? Então, a água realmente é de todos e para todos. Então, assim, nossa função no comitê também é essa. E aí, só falando rapidamente da bacia do Rio das Contas, a população, mais de 1 milhão de habitantes, a bacia tem mais de 55 mil quilômetros quadrados, mais de 10% do território nacional, é a maior bacia da Bahia, né, em termos de extensão, ela só perde em quantidades de municípios para a bacia do Rio Paraguaçu, que é um dos afluentes do São Francisco, inclusive nasce na mesma região, nos Três Morros, um dos pontos mais altos do Nordeste, muito frio lá, em Piatã, e da nascente até a foz nós temos 550 quilômetros, né, de extensão. Então, é uma bacia extremamente significativa, muito diversa, várias atividades acontecem na bacia, né, aqui Cerrado, Caatinga, aqui né, um recorte mais com menos detalhes, mas a bacia tem produção de cacau, a bacia tem 3 grandes mineradoras de vanádio, níquel e urânio, que fazem parte do comitê. A gente conseguiu trazer essas mineradoras para o comitê. Tem a Companhia do São Francisco, Hidrelétrica do São Francisco, tem o Denox no comitê, o ICMBio, municípios, o Poder Público Estadual, Companhia de Saneamento, os pequenos usuários, né, e os grandes usuários do saneamento. Então, assim, é realmente uma complexidade para a gente conseguir exercer a gestão participativa. Mas eu posso dizer que com aquelas, o skill hash, que ele fala, né, skill, alguma coisa, que o professor Valmir traz, a gente consegue atingir a contento as nossas mediações na bacia. Eu posso dizer que os membros da Bacia do Rio das Contas, a nossa atuação tem sido no sentido de sermos propositivos. E eu vejo em muitos espaços de participação se a nossa função do comitê é mediar conflito, eu vejo em alguns comitês que os conflitos começam internamente. Então, se a gente não conseguir aparar as arestas e conseguir resolver as nossas diferenças ali no comitê, a gente vai refletir no todo. Então, a gente não vai conseguir fazer uma gestão participativa de forma efetiva. E aí, eu trago algumas atribuições nossas do comitê, né, desse papel importante da decisão participativa dos comitês. Então, um aspecto interessante que a gente conseguiu vencer da gestão 2016-2020, são 2 anos, mais 2, eu estou no meu último mandato como presidente do comitê, né, qual o poder de decisão do comitê? Está claro na lei também, no próprio regimento interno, nas deliberações, em tudo, que nossa função, além de mediar conflito, é aprovar o plano de recursos hídricos da bacia. E a gente conseguiu aprovar o plano de bacia do Rio das Contas. Alguns desafios, alguns desencontros, convênio precisou ser atrasado. Eu ainda com aquele olhar meio incisivo, a gente não tem que ser dessa forma, mas em diálogo com várias pessoas, inclusive conversei com uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é Poliano, do CDH do Rio das Velhas, no momento de um dos encobres desse, eu falei com ele do nosso povo, ele falou assim, Rita, não existe o plano ideal, né? Não foi com essas palavras, né? Mas assim, mas procure aprovar um plano real, e o nível de participação de vocês, a atuação do comitê vai dar muito o tom do que é o plano. Então, se vocês forem esperar um plano ideal, talvez a gente não consiga, não existe um plano ideal no Brasil, em algum lugar. Tente pensar por esse lado, e foi assim, despindo mesmo dessa questão de querer o perfeito, que a gente conseguiu aprovar o plano. O plano ficou, a gente vai receber ainda o definitivo, mas é um avanço da gestão participativa. Aprovamos o plano, aprovamos a proposta de enquadramento, que foi para o CONE, a gente aprovou a proposta mais restritiva,
justamente por entender as peculiaridades da bacia, por termos unidade de conservação, por termos áreas de relevante interesse ecológico, né, que configura nessa dinâmica da nossa bacia. E aí a gente aprovou o enquadramento. Eu até perguntei ao Volney, né, como conseguir tirar o enquadramento do papel. E por coincidência, na verdade não foi coincidência, eu escolhi trabalhar no mestrado com o enquadramento. Então, o enquadramento é puramente um exercício da participação, porque, resumindo, né, a gente tem um rio, como ele está posto lá, os vários usos, e a própria lei diz, a CONAMA diz que, em caso de rios não enquadrados, a classe é 2. E aí, nossos rios todos eram classe 2. Então, a gente tem um rio que a gente tem com os vários usos que eu mostrei a vocês. Mas a gente tem um rio, e a gente quer um rio. Eu tenho esse, quero esse. Mas entre o rio que eu tenho e o rio que eu quero, a gente decidiu o rio que a gente pode ter, em função dos usos. Então, assim, o próprio Volney trouxe na fala dele, Volney, falando que, infelizmente, quando eu perguntei a ele como tirar o enquadramento do papel, eu estou estudando isso, eu estou fazendo um comparativo do enquadramento no Brasil com o enquadramento proposto pela Diretiva 4 da União Europeia, que incorpora o ambiente e qualidade dos ecossistemas e as comunidades aquáticas. E o nosso enquadramento ainda é com base nos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos. E é como o próprio Volney trouxe da Ana, ele falou assim, enquanto o enquadramento estiver atrelado ao licenciamento e ao padrão de lançamento de efluente, a gente não vai conseguir avançar. E eu digo mesmo, então eu vejo a situação da Bacia do Rio das Contas, como é uma situação em todas as bacias do Brasil com relação a lançamento de esgoto in natura, então é um desafio a gente só querer conseguir melhorar o lançamento de efluente. E foi falado pelo professor Valmir ontem, que ele foi em um rio, um rio do Rio São Francisco, se eu não me engano, e ele falou com o pescador que o rio estava lindo, né, com águas belíssimas. O pescador falou, professor, o rio está morto. E ele conseguiu ter um outro olhar, porque está morto porque não tem peixe, não tem vida. Então, se a gente for pensar no enquadramento ainda como padrão de lançamento de efluente, então, assim, a nossa participação não vai ser na totalidade. Então, assim, eu quero ainda permanecer no comitê como membro, mudar de cadeira, né, ao invés de ficar na cadeira olhando para todos, eu vou ficar sentada com todos, embora seja assim a minha gestão, mas é no sentido de fazer valer e plantar uma sementinha para que esse enquadramento ele saia realmente do papel e que a gente possa ter o rio que a gente quer e que a gente pode ter, né? Mas eu acho que a gente faz isso com gestão participativa. Então, as metas progressivas dizem muito para a gente qual o caminho que a gente deve seguir, né? E a participação é essencial nesse processo. E a gente tem um processo interessante na Bacia, eu já falei, é partilhar água. Então, assim, a política traz isso, a gente ganhou isso da lei, a gente ganhou isso do Ceará, com as comissões gestoras de açudes, por terem estresse hídrico, ou seja, pouca água em períodos de estiagem, eles precisavam dessa ferramenta para partilhar a água. Então, assim, a gente tem na Bacia, desde 2015, a alocação negociada de água. Então, se o primeiro comitê, quando ele foi criado lá no Rio Grande do Sul, foi fruto de um processo de mobilização, se para a gente ter hoje um processo de alocação negociada também foi fruto de um processo de negociação, de gestão participativa, eu acredito que a gente consiga avançar, né, na implementação dos planos de recursos hídricos, que a gente consiga avançar na efetivação do enquadramento. Então, a gente partilha a água, a gente conversa com hidrelétricas, com irrigantes, com pequenos irrigantes que precisam da água somente para molhar suas hortaliças, mas a gente precisa garantir para essas pessoas água em períodos de seca. Então, assim, é tirar um pouco, cada um cede e faz valer o princípio da participação. Então, assim, é uma ferramenta importantíssima, embora o Rio das Contas seja um rio estadual, a ANA está totalmente presente anualmente fazendo alocação, né, que é a coordenação de marcos regulatórios, inclusive a ANA faz 20 anos hoje. Então, é bem isso, desse princípio da participação mesmo, de envolver um ente federal para sair de lá do seu lugar, do seu escritório, e por meio de tecnologias entender o que está acontecendo na bacia com relação ao regime de chuvas e trazer a solução. E isso se faz com gestão participativa. Mais uma. E aí, como avançar na gestão? Aí isso é uma pergunta que eu deixo para a gente, uma reflexão. Não quis trazer aqui conceitos de participação, teoria, porque acho que não cabe a gente, cabe realmente essa reflexão, quando eu trouxe o resgate das falas dos palestrantes anteriores, é nesse sentido. O que é que meu CPF tem feito para fazer valer o CNPJ que eu represento? Então, assim,
é a gente entender que a gente precisa evoluir no processo participativo, né, para que a gente conecte, para que a gente contribua com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento territorial, com a conexão que a água nos proporciona. Aí eu pergunto, como é que a gente faz gestão participativa? Eu trouxe um pouco da nossa realidade, quando uma cidade extremamente estratégica na bacia que a Jequié, temos mais de 170 mil habitantes, e a gente ainda joga muito esgoto no rio. Esse barquinho aqui, né, numa região aqui Jequié é transição, Mata Atlântica e Caatinga, em Mata de Cipó, e a gente ainda vê isso, a gente vê isso na bacia. Isso aqui, essas baronesas, né, baronesas são resultado de um enriquecimento, né, de matéria orgânica nos ambientes, e elas, como todo ser vivo, né, nascem, crescem, reproduzem e morrem, e isso torna os ambientes aquáticos impossibilitados de, né, coexistir a vida, sem oxigênio, compromete a vida. E a gente tem, assim, o rio que a gente quer, né, é o rio que a gente tem na nascente, mas ao longo da bacia a gente faz isso com o rio. E um aspecto que me chamou a atenção, as reuniões do Comitê do Contas, elas são itinerantes. Por ser uma bacia extremamente extensa, a gente faz reuniões no alto, médio e baixo. Temos 4 ordinários por ano, e a gente faz alguns extraordinários também para atender todos da bacia. E o que me chamou a atenção foi em Itacaré, quando eu fui, e a gente tem um problema muito sério com as baronesas. Então, a Chesse, quando ela solta as compostas, que tem muita água, essas baronesas todas descem e vão para Itacaré, para as praias de Itacaré. E junto com as baronesas vão as sucuris, as jiboias, e isso é limitante para o turismo. E ela falou exatamente assim: Rita, o que vocês fazem lá em cima reflete aqui na gente. Então, é bem isso, é a gente entender que 80% do lixo que a gente joga nas bacias hidrográficas, no solo, 80% que está do lixo que vai para os oceanos vem daqui, das nossas bacias hidrográficas. Então, a gente precisa trabalhar realmente a gestão participativa no sentido de conhecer um pouco mais. A gente tem perfis técnicos no comitê? Temos. É importante aliar o perfil técnico com quem vive na bacia, quem depende diretamente da bacia. Então, se a gente conseguir fazer essa integração interna no comitê, a gente vai conseguir ter olhos em toda a bacia, sem precisar que os órgãos públicos estejam efetivamente lá. Então, é isso que é fazer gestão participativa, é que mais pessoas participem, que mais CPFs representem cada vez mais os CNPJs, ao invés de representarem apenas os CPFs. Porque quando a gente participa de um espaço desse, a gente deixa de ser eu, né? Eu deixo de ser Rita, eu sou um coletivo hoje. Então, eu tenho uma responsabilidade, um peso, no sentido de prestar contas mesmo às pessoas que me delegaram essa função. E aí, é um reservatório da nossa bacia, que é o reservatório da Pedra, são mais de 80 quilômetros de espelho d'água, gera um pouco de energia em alguns períodos do ano, mas abastece, né, 5, 6 cidades aqui da bacia, do Médio Rio das Contas, que são 16 municípios, e é um reservatório extremamente importante, que veio lá da década de 60, e ele está lá, firme e forte, fazendo a vida acontecer aqui na bacia, né, com participação, com gestão. E aí, eu gostaria de fechar a minha fala, né, não vou fechar ainda, mas eu lendo um livro, que minha cunhada, que ela adora ler, me deu esse livro, falando do tempo de cada coisa, né, e o livro é Deus Nunca Se Atrasa, ele chega na hora certa, alguma coisa assim, de Stanton. E eu lendo uma fábula no livro, e eu achei interessante, eu trouxe para vocês. Essa pergunta não é para responder, eu fiquei pensando sobre foi um cínico, foi uma contação de histórias, e iam criar um comitê para resolver alguma questão de uma aldeia. Aí ele chegou e disse: um comitê consiste de um grupo de pessoas que individualmente nada podem fazer e coletivamente decidem que nada pode ser feito. Então, assim, é só o momento mesmo da gente refletir, será que realmente isso reflete os nossos comitês de bacia, né, que sozinho a gente não faz e junto pior ainda? Ou será que isso é o que o poder público em algum momento quer que isso aconteça? Que a gente brigue por cá, por nós mesmos, e a gente enfraqueça o nosso movimento? A gente precisa entender isso, né, que quanto a gente mais se fortalece internamente, mais a gente fortalece o externo. Então, assim, a primeira limitação, o primeiro conflito que a gente tem que conseguir resolver no comitê é o conflito interno da participação. Então, assim, é só uma mensagem reflexiva para a gente entender se é isso mesmo que a gente acredita. E eu fecho emocionada, mais uma vez, sou emotiva,
com essa imagem que ontem me chamou a atenção nos 3 dias de evento, a coisa mais linda de ver, Ana e Newton sentados, eu me emociono, não tem jeito. Então, no nome de vocês, né, eu saúdo a todos os membros de comitê de bacia que fazem a gestão e regulação de recursos hídricos acontecer sem recurso e, às vezes, sem apoio institucional. E a gente ainda não deixa a bacia transbordar, a gente segura. Então, Newton e Ana, um provérbio africano que diz, gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias. Eu acredito piamente nesse provérbio africano, porque se eu não acreditar, e se eu não acreditasse, eu não estaria mais no comitê diante de tantos desafios que eu já enfrentei. Então, assim, gratidão a cada um de vocês da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim. Eu me sinto honrada do meu cantinho aqui na Bahia, poder fazer parte dessa celebração de vocês e que a gente possa realmente fazer valer a nossa gestão participativa, né? E Madre Teresa de Calcutá já falava, eu sou uma gota no oceano, mas certamente sem essa gota o oceano será menor. E assim eu me despeço de vocês, fiquem à vontade para fazer perguntas. Gratidão a todos que confiaram em mim, né, nessa missão aqui de encerrar esse momento. E obrigada. Aqui estou, Rita de Cássia Braga e Braga, Silva Braga e Braga, nome do meu pai, da minha mãe, do meu marido, peguei o nome de todo mundo, tem bem diverso, né, quase um comitê de bacia meu nome, todo mundo representado. Eu tenho uma página no Instagram, chama @VamosEcoar, eu idealizei com uma bióloga também, minha sócia, e a gente trabalha com sustentabilidade em pequenos negócios. Apareçam por lá. Obrigada. Em silêncio de vocês, me conte aí, vá. Obrigada. Estou vendo muito rostinho conhecido. Agradecer aqui a presença de uma pessoa querida, várias pessoas queridas, mas tem um profissional, eu até falei hoje, que eu admiro muito, o setor de regulação da Agência Nacional de Águas, né, que é a coordenação de marcos regulatórios, e o Wesley, que faz a alocação aqui na bacia, trabalhar na ANA, está aqui prestigiando o evento de vocês. Gratidão, Wesley, por estar aqui, Ana Lúcia, né, do PCJ, coisa mais de cada um e cada um de vocês, meus amigos, colegas de trabalho que aqui estão. Obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Nem sei como é que é. Vá lá. Oi, Wesley. Oi. Valeu, Rita. Nossa, eu estou emocionada. Foi lindo, maravilhoso. Gente, uma reflexão. Realmente, a gente, né, precisa entender essa participação, saber, né, manejar esses conflitos que vêm para dentro do comitê, né? Porque quando a gente fala... a gente discute isso bastante, né, na aula de governança, lá na UERJ, sobre exatamente isso, porque a gente às vezes fala que os conflitos, eles são dos usos múltiplos da água, então a gente vê externo, mas eles vêm para dentro do comitê, e a gente precisa aprender a ouvir, a ter empatia, e entender e se colocar no lugar do outro. Maravilhoso, muito obrigada, Ana. Rita, estou tão emocionada. E pela Ana, né? Então, gente, agora, né, as perguntas vão ser para o final, vocês podem estar colocando no chat. E agora nós vamos fazer tipo uma mesa redonda, né, com a diretoria do comitê, com o Paulo Breda, e com o nosso representante do autogestor, o Felipe, ele é representante da AGER, ele é técnico que nos acompanha, e aí nós vamos falar um pouquinho, né, dessa nossa caminhada, né, desde que nós estamos e entramos, começamos a acompanhar o comitê do Itapemirim. Então, Karina, com você. Boa tarde. Quero agradecer imensamente essa querida Rita. Muito obrigada. Realmente estar à frente desse comitê, né, que já tem 14 anos, já tem uma certa consolidação no seu território, que já passou por várias mãos. É um desafio, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, né?
E você falando, eu fiquei muito emocionada, porque ontem eu estava no webinar, minha mãe me liga desesperada, porque minha filha não estava conseguindo se conectar na prova online, e eu do trabalho na secretaria, tendo que resolver tudo isso, mas feliz por poder, mesmo com todas essas múltiplas funções, estar representando, estar engajada nesse momento tão importante, nesse comitê. Eu cheguei no comitê em 2016, eu acompanhava o comitê só de fora, e eu acho que como todo mundo que chega assim no comitê, um pouco perdido, sem saber de fato qual é o seu papel, né? O chefe pode fazer ali dentro dessa gestão. E é claro que você já traz a sua bagagem, então a minha bagagem como formação era um pouco mais conservacionista, e eu tive que aprender a ter um outro olhar com esse recurso fundamental que é a água, que faz essa conexão, né, importante para que a gente possa evoluir, para que a gente possa desenvolver. E está sendo uma experiência muito boa. Eu conto assim com os membros do comitê, hoje sempre muito engajados, essa mesa diretora que sempre me dá muito apoio, a gente sempre constrói tudo junto, e isso não estaria sendo possível, esse webinar não estaria sendo possível se não tivesse todos, né, dando esse apoio. Então, essa prática que você falou, Rita, dessa participação, de gerar esses conflitos internos, né? Isso tem sido um grande aprendizado. E me incomodou muito, de uma forma muito positiva, a fala do professor Edmilson no primeiro dia. Eu fiquei dormindo pensando assim, fui dormir pensando, água para quê e para quem? Como fazer com que essa representação seja mesmo válida e eficaz. Hoje nós temos um plano de bacia, e agora, né? Como articular tantos atores importantes para convergir num objetivo que é o território da bacia, né? Dentro desses múltiplos usos, dentro desses múltiplos interesses. Então, fazer gestão de recursos hídricos mesmo intercalar, sabe, de forma muito benéfica essas políticas públicas ambientais. E, de fato, eu fiquei impressionada com a fala do professor Valmir, mas, sobretudo, daquilo qual que é a sua experiência extraordinária, o doutor Volney veio falar para a gente, que é preciso que a gestão de recursos hídricos, né, tenha esse novo olhar. Quando ele falou do enquadramento, aquilo me desconstruiu, porque eu trabalho dentro da Secretaria de Meio Ambiente no licenciamento, e eu tinha essa convicção, né, dos padrões de qualidade da água, e a visão, a cada dia, ela é ampliada, né, desse olhar mais humano, da água como uma construção também para a formação humana, para a formação social, para a formação cultural. E isso é desenvolver, de fato, a sociedade, né? Então, hoje eu estou muito feliz. Eu agradeço imensamente a todos os que estão aqui. A Rita nos emocionou, né, com as suas palavras, com a sua visão lá do seu comitê de bacia. E aí agora eu quero chamar um pouco o Paulo Breda para contar um pouco da sua experiência sobre o comitê de bacia do Itapemirim. Vai ser difícil, mas eu vou conseguir, viu? Desde 2015, né, que quando a gente assumiu o comitê de bacia, é aquilo, né? Se pega uma pessoa e se joga você é presidente de um comitê agora. O que isso significa? Né? Significa, desculpa a expressão, porra nenhuma. Né? Se você não tiver pessoas como Ana Luísa, como Karina, né? Como o Milton, como Felipe, né? Puxando a orelha
assim, direto, que é nossa âncora, né, na questão legal, a gente fica perdido, a gente não faz, entendeu? Então, nessas situações, a partir de 2015, né, olhando tudo que estava sendo construído atrás, né, de 2015 para trás, que foi construído, a gente começou e percebeu que tinha que fazer, era o bendito plano de bacia que não saía do papel. Não saía, não conseguia se fazer um plano de bacia. Né? Chegou o momento de que a gente falou, nós vamos fazer nosso plano de bacia, vamos fazer nosso diagnóstico. E aí, aí junto com todas as pessoas que a plenária nunca disse não, né? Sempre está ali, vamos, Paulo, vamos fazer isso. A gente se reunir para fazer o termo de referência e tivemos não do órgão público porque custava muito caro, né? E aí a minha empresa, né, de saneamento se propôs a fazer um diagnóstico, entendeu? Então nós fizemos o enquadramento do Itapemirim, né? Então participando, nós corremos toda a bacia fazendo isso daí, né? Então aí depois eu fiquei mais uma gestão, e é claro, a gente sempre preparando pessoas para assumir aquele lugar que você está, porque a gente não é eterno. E essa preparação é muito importante. Por quê? Porque ela tem que estar conectada com você e com as pessoas que estão ali. Porque você precisa das pessoas pensarem com você, pensarem junto com você, mesmo que não pense igual, pense diferente, mas pelo bem que é o recurso. Né? E aí a gente, desde 2015, num crescimento, né, que a gente vem elaborando, aí quando foi 2018, me surge o bendito Prof. Água, né, que é um desafio daquele tamanho, né? Para você, um cara de 50 anos, com os 2 filhos, com família, para fazer o mestrado, E aí eu entrei de cabeça, né? E lá, sempre eu falava com o Edmilson. O Edmilson me perguntava, o que é que você acha? O que é que você está achando? Eu falava, Edmilson, eu tirei tudo que eu pensava de recurso hídrico da minha cabeça, de gestão, para tentar construir uma outra forma, que é a forma descentralizada. Entendeu? Aquele iceberg que a Rita mostrou é justamente aquilo. Justamente aquilo. Na superfície do mar, o que tem para baixo é eterno. Tá? É eterno. Mas eu não vou me alongar. Eu gostaria muito de agradecer a todos. E aí, a Karina falando ali, eu estava muito emocionado aqui, porque existe uma amizade muito grande, vendo o Nilton, vendo a Ana. O Nilton, quando eu vejo o Nilton, me dá vontade de abraçar e não parar de abraçar o Nilton. Entendeu? Eu gosto muito. Então, isso que a gente faz, às vezes, é por amor mesmo. Então, a gente acaba se esgotando, né? Mas a gente vai em frente. Obrigado, viu, pessoal? Bom, não vale fazer isso, né, Ana? Não vale, né? Isso não estava combinado. Então, eu estou no comitê desde 2012, né? Tipo, paraquedas, da mesma forma a gente chega, o que eu estou fazendo aqui, do que se trata. Então, eu
comecei, né, a tentar buscar, a entender, a ler, buscar orientações, porque às vezes a gente chega no comitê, a gente não tem, né, esses conhecimentos, a gente não sabe o que é gestão. Então, eu comecei a buscar essas informações. Em 2013, a nova diretoria, eu acabei compondo a nova diretoria em secretaria executiva também. E daí foi uma oportunidade de eu conhecer, porque a gente também tem um lado dentro do comitê, o administrativo, aquele que organiza. E o comitê, ele tem que ter história. Para ele ter história, ele tem que estar documentado. E aí eu fui fazer os resgates desses documentos. Na época não era o Felipe, ainda era o Iema. Então nós tínhamos a Euzenir, que era a técnica que nos acompanhava. Eu colei nela. E aí a gente começou, né, a fazer todo esse apanhado do histórico. Em 2015 eu saí, em 2017 voltei, saí da diretoria, não da plenária, né, do plenário. E em 2017 voltei como secretária executiva novamente, e foi o ano em que o comitê foi fazer parte do pró-comitê. E em 2018 é que a gente se tocou da importância de ter toda a documentação, de ter todo esse histórico, porque o pró-comitê ele vem justamente, né, ajudar os comitês, mas para que a gente possa receber esse recurso, a gente precisa estar em movimento, a gente precisa ter tudo isso documentado. E eu e a Karina, em 2018, a gente penou, porque foi tudo muito, né? Tudo novo. Mas hoje nós estamos assim eu estou muito feliz, porque em 2018, apesar de ter sido, né, aquela confusão toda de buscar documentação e descobrir como é e como que faz, nós ficamos muito bem. Nós atendemos a 80%, né, de todas as metas do pró-comitê. Ano passado, em 2019, nós atendemos, né, 84%. Então, gradativamente, a gente está e se organizando para atender. Então, hoje, a parte documental do Comitê de Bacia, ele está todo no DOC, né, CBH, da ANA. Vocês podem ter acesso ao nosso histórico desde 2017 e acompanhar também, né, esse nosso amadurecimento documental. E hoje eu tenho tudo aqui. Eu tenho pasta de tudo que a gente faz. E hoje eu estou muito feliz porque a gente tem o nosso setor de comunicação, porque comunicação, Rita se deve saber, né? Nós temos que fazer plano de comunicação, nós temos que fazer plano de trabalho, e não temos recurso, não temos uma agência, né? Não temos uma agência. E isso é tudo desafiante, gente, é muito desafio. E eu tenho que agradecer a todos os membros por eles estarem, sabe, sempre participativos. Eu peço, qualquer coisa que eu peço, eles imediatamente me enviam, porque a gente precisa de todos participando, porque senão a gente não consegue atender, né, essa parte burocrática do comitê. Então, esse histórico a gente já tem desde 2017 e nós estamos avançando. Nós temos o plano, né? Agora nós temos plano de comunicação feito pelo plenário, plano de trabalho e o nosso setor de comunicação. Então, assim, eu não vou me estender, mas o comitê, ele, além de toda essa parte que a gente tem né, da gente ter gestão de reuniões e decisões, nós temos a parte administrativa que é extremamente trabalhoso, mas eu adoro. Tá? Agora é com você, Felipe. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer aí a diretoria do comitê, né, a Ana, a Karina, o Paulo, por me convidar para falar aqui, né, em nome do comitê. Eu acompanho o comitê já tem 5 anos, desde agosto de 2015, e
falar um pouco, né, do que eu vivenciei no comitê ao longo desses 5 anos, os desafios que foram vencidos e os enormes desafios que a gente ainda tem pela frente, né? Assim, são muitos grandes desafios vencidos e grandes desafios a vencer. Então, quando eu comecei a fazer uma lista, assim, né, do que a gente tinha feito ao longo desses anos que eu acompanho o comitê, eu vi o tanto de coisa que aconteceu nesses 5 anos, que é extremamente positivo para o comitê, mas ainda a gente tem muita coisa ainda para fazer, né? A gente tem muito a fazer pela bacia. Então, eu fiz um paralelo entre o que o comitê fez e, assim, né, sendo bem tecnicista um pouco, né, levando um pouco para esse lado, né, meu de órgão gestor, comparando o que a gente fez e o que está previsto na lei, né, na política de recursos hídricos para a gente fazer enquanto comitê. Então, logo depois, né, o Paulo trouxe esse histórico também, logo depois que eu comecei a acompanhar o comitê, que foi exatamente quando ele veio como presidente do comitê. O comitê já começou a trabalhar num grupo de trabalho para aprimorar e atualizar, né, um termo de referência que já existia. Então, para ir esse termo de referência para construir o plano de bacia. E assim como a Rita trouxe, o Volney trouxe também no primeiro dia, essa para mim é a grande atribuição do comitê, né? Aprovar o seu plano de bacia, e o comitê do Itapemirim ele fez isso, né? Aprovou esse plano em maio, né, do ano passado, 2019. Então foi um processo bem extenso, né? Desde o termo de referência até a elaboração do plano. Durou 2 anos essa elaboração e aprovação. Isso é muito importante, né? O Volney até usou essa palavra, né? É uma atribuição nobre e relevante para o comitê, é o cerne do CBH, segundo as palavras do Volney, né? Lá no primeiro dia. Então, é a partir do plano que o comitê conhece a bacia, conhece as suas subbacias, os seus rios, a qualidade de água, a quantidade de água, as suas unidades de conservação, como é que está a situação do saneamento, isso é muito importante. A questão do reflorestamento, todas essas questões são muito importantes para o comitê conhecer, e isso foi feito durante a elaboração do plano. Além disso, né, a parte final do plano, que também é muito importante, é a questão do planejamento, né? A gente precisa planejar o que a gente quer para a bacia para os próximos 20 anos, isso o comitê fez, definiu as ações, as metas que ele quer alcançar ao longo desses 20 anos, e isso é importantíssimo, né? A gente ter um norte, a gente ter um norteador para saber para onde a gente quer caminhar, para onde a bacia quer caminhar, né? Onde esses representantes vão levar a bacia por meio da execução desse plano. Além da aprovação do plano, né, aprovar a proposta de enquadramento, que é outra atribuição muito importante do comitê, que também foi feita ano passado. A questão dos critérios de uso significante também foi uma última decisão do comitê na última reunião, né, de 2019, que também é uma atribuição, né, uma competência que está na política estadual de recursos hídricos. E falando um pouco sobre desafios daqui para frente, né, futuros desafios, está uma outra atribuição que está na política de recursos hídricos, que é a discussão sobre a cobrança, né, que é um instrumento muito importante, principalmente para a gente efetivar o que preconiza a política nacional e estadual de recursos hídricos, que é a questão da descentralização da gestão de recursos hídricos, né? Enquanto o comitê ele não tem recurso próprio, não tem uma agência de bacia, ele ainda depende muito do poder público, né, do órgão gestor, e a partir do momento em que a gente consegue discutir os mecanismos, os critérios, né, propor esses valores a serem cobrados, quem vai ser cobrado, tudo vai ser discutido ainda, e essa discussão, inclusive, começou, né, a nossa primeira reunião, que teve em fevereiro, a última reunião presencial do comitê, né, lá em Marataízes. A gente fez uma primeira capacitação
foi uma colega minha lá da GER, né, a Aline, que levou essa capacitação. E a gente começou essa discussão que é importantíssima. A partir daí, o comitê vai poder traçar, né, galgar, né, com seus próprios pés os objetivos, as ações que ele deseja realizar e não mais ficar tão vinculado ao poder público, como bem disse a Rita também na apresentação dela. Outra questão importante que a Ana trouxe aí também é a questão da organização documental do comitê, né? Tem essa questão do Procomitês que veio para trazer muitos benefícios, assim, né? O comitê viu como é importante essa questão da documentação, ter tudo registrado, as atas e tudo mais. A gente fez também atualização no regimento interno, que era extremamente importante. Agora tem um regimento que a gente consegue cumprir. Antes tinha um regimento que a gente não conseguia cumprir, que tinha várias coisas que não cabiam, né, na realidade do comitê. E isso é muito importante. Acho que um outro desafio muito grande é manter essa harmonia do comitê, porque hoje em dia é uma coisa muito prazerosa para mim, enquanto órgão gestor, ir às reuniões do comitê, né, assim, acho que eu tenho uma boa relação com todos do comitê, assim, a gente sempre dá muito bem, então isso é importantíssimo, né? Eu vejo que todo mundo conversa muito bem, isso o Paulo trouxe também na fala dele, assim, né? A relação entre as pessoas é muito bacana e isso faz com que o trabalho ele flua de uma forma muito melhor. E além de tudo também as pessoas são muito proativas, né? Tá todo mundo participando de vários grupos de trabalho, várias câmaras técnicas, várias comissões, então está todo mundo em prol de um rio mesmo, né? De melhorar a quantidade e a qualidade da água desse rio. Também não quero me alongar muito, acho que a gente tem uma tarefa muito grande de agora em diante, que tirar o plano do papel. Acho que é um desafio, não só para o Comitê Itapemirim, acho que para todos os comitês que têm plano elaborado, tirar aquelas ações, aquelas metas, alcançá-las, e para isso a gente precisa se manter unido, se manter engajado, se manter, enfim, disposto, né, a contribuir pela boa gestão de recursos hídricos da Bacia Itapemirim. Mais uma vez, eu queria agradecer, né, a diretoria do comitê, a todos os membros que sempre me recebem muito bem, né, nas reuniões, e parabenizar o evento aí, as pessoas que idealizaram e tornaram ele verdade, né? Eu acho que eu só tenho ouvido muitos elogios e é de verdade, assim. Acho que ficou muito bom esse webinar, muitas pessoas falando em nome né, dando as suas palestras de uma forma assim, brilhante, e então de parabéns. Acho que a gente deve manter isso, fazer novos eventos, porque ficou muito bacana. Obrigado, gente. Obrigada, Felipe. Rita? Olá. Estou aqui. Rita, você pode fazer as considerações finais? Então, eu acho que todo mundo já disse muita coisa, né? Vocês, cada um com sua experiência, é bom isso, né? Esse olhar de cada um em prol de um recurso único. Então, eu quero realmente agradecer essa oportunidade de estar falando para vocês. Quem não chegou aqui no começo, eu falei, quando eu fui convidada por Paulo Breda, a gente é colega do Prof. Água, né? Da UFES, eu sou da UFBA. Aí eu falei, menino, você é doido, não, mano. Eu fiquei toda, dei tremelique, né? Ele me falou os palestrantes e tudo. E eu tinha feito uma fala engraçada num webinar de um canal do Rio de Janeiro, e foi bem na semana que ele me convidou, e eu tinha falado que
A Bacia do Contas tem mais municípios que o Espírito Santo. Aí, coincidentemente, ele me chamou. Eu falei para minha cunhada, eu vou fazer uma palestra para o pessoal do Espírito Santo. Ela falou, na pandemia vai viajar, ela é toda apavorada. Eu falei, mulher, precisa ir para estar lá. A possibilidade da tecnologia. Então, assim, realmente, brincadeiras à parte, eu quero agradecer. Eu só sou quem sou por um pedacinho de cada pessoa que passou na minha vida, que passa na minha vida, desde a minha família, e as pessoas que eu me conecto em prol desse recurso único. Então, eu sempre falo isso. O comitê me deu vários presentes. As pessoas perguntam, principalmente a família, né? Tu ganha quanto para estar nisso? Então, assim, o que eu ganho, gente, de verdade, isso aí não é aquele clichê, não. Então, assim, não cabe na conta bancária. Então, assim, são pessoas queridíssimas que eu ganhei, e hoje eu posso dizer que são meus amigos e amigas, que foi por conta dessa conexão. O primeiro evento que eu fui no Rio Grande do Sul, Ana, tinha, assim, Água Conecta Pessoas. Era um stand enorme da ANA, né, da Agência Nacional de Águas. Eu achei lindo. E realmente eu falei no começo isso, a água conecta e a água desconecta. O Wesley está aqui, ele é da Comar lá, que faz a alocação de água aqui na bacia. E as pessoas falam exatamente isso, né? Que eles esperam um ano a ANA chegar para fazer a alocação na bacia, ou seja, partilhar água em épocas de seca. Então, assim, isso é um exercício prático do que é participação, do que é a gestão participativa. E eu, voltando à fala do professor Valmir, a gente só faz isso quando a gente ama o que faz, quando a gente é verdadeiro, quando a gente trabalha em empatia e quando a gente entende que o próprio direito ambiental, ele diz que o direito ambiental é um direito difuso, ou seja, ele é de todos, não é de ninguém. E eu não gosto muito de estar falando da pandemia, mas ela é uma realidade, e ela mostrou muito isso para a gente, principalmente quando falam muito dos médicos, quando falam dos profissionais de saúde. Eu super valido, porque eles trabalham realmente na linha de frente de um problema que já está latente. Mas a gente tem que lembrar dos profissionais, hoje a Ana faz 20 anos, dos profissionais que trabalham com água, para levar água para qualquer lugar, para onde for, porque a água realmente é uma só, dos profissionais que trabalham com saneamento, que também são ações prioritárias e estão na linha de frente. Então, quando eu fui convidada para falar de água, saneamento e saúde, e quando eu trouxe um conceito de saúde lá do passado, que fala que a saúde é uma só, como a água é uma só, é nesse sentido mesmo. A gente só garante saúde, médico só trabalha, hospital só funciona, e todas as funções, todas as atividades, se tiver água, e se tiver pessoas comprometidas, empáticas e com amor para fazer valer o que a política traz, né, que é a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos. Então, minha gratidão a vocês do Comitê do Rio Itapemirim. Eu posso dizer que hoje eu tenho muitos amigos, a turma do Prof. Água tem mais de 10 universidades. Então, os meus grandes amigos, tirando o pessoal da UFBA, são da UFES. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, né? O Wesley está aqui, é do Espírito Santo também. Então, por vocês do Espírito Santo, tem uma grande amiga minha que mora em Jequié, ela escolheu Jequié para morar, Newton e Ana, que ela é de Alegre, Elisa Oliveira. Ela escolheu Jequié para morar, então, assim, eu tenho uma ligação muito forte. A família do meu marido, tem muitos primos que moram aí, em Vitória, Vila Velha, enfim. Então, assim, agradecer essa possibilidade e essa oportunidade de falar um pouco do que é a minha visão, né? A visão de Rita, desses 17 anos de caminhada não na gestão de recursos hídricos, né, mas na biologia em si. Então, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês comigo, pelo convite, tá? Então, minha mensagem é essa, gratidão, sempre vou externar esse sentimento para mim, que é o que deve mover a gente, ser grato. E a água mostra isso a gente, né? A gratidão que a água diante de tudo que a gente faz com os nossos mananciais, como ela devolve a gente, né? Consegue ser resiliente e trazer vida onde praticamente não tem mais vida. Então, a água ensina muito a gente, a natureza ensina, e a gente precisa entender esses sinais que a natureza nos mostra para nós sairmos de qualquer situação, seja uma pandemia, seja uma guerra, que é uma guerra, sairmos melhores. Então, assim, a água nos mostra muito isso, né? Então, contorna os obstáculos e segue em frente. É assim que tem que ser. E é assim que é a participação. Obrigada. Obrigada a você, Rita. Foi maravilhoso, um aprendizado,
Uma delícia te ouvir. Nós agradecemos muito a sua participação, de você ter aceitado estar conosco hoje nessa comemoração de 14 anos de caminhada do comitê. Sim, sim. Gente, o Ideraldo Bush é o presidente nacional do Fórum, né? Nacional. Você podia dar uma palavrinha para nós? Coordenador do Fórum Nacional, cadê? Não é George W. Bush, não. Cadê ele? Calma, não é George W. Bush. Ele estava aqui. Bush? O seu fone está desligado. Sim, desculpa. Eu estou aqui dentro do carro aqui, eu estava com a máscara, e eu estava escutando vocês aqui, né? Mas é só parabenizar vocês, o comitê aí, o presidente, desde o início. A gente sabe que não é fácil, né? Você dirigir um comitê de bacias, não é só o presidente, não, é toda a diretoria, a plenária, não é fácil, porque, principalmente, como disse o Felipe, você não tem recurso para você dirigir o recurso financeiro, né? Dirigir um comitê de bacia hidrográfica é praticamente impossível. Você fica naquela questão de pires, pedindo para o Estado recurso para viajar, recurso para fazer isso. Muitas das vezes o Estado contingencia esse recurso, ou às vezes o Estado tem recurso e não te repassa. Então, são uma série de problemas que o comitê tem, que só as pessoas que estão lá dentro, que estão trabalhando firmemente, aí eu falo todos, né? Poder público, usuário, a sociedade civil, sabe o que é um comitê de bacias hidrográficas, né? É 14 anos de muita luta que vocês têm, né? Eu imagino que no início, assim como todos os comitês, foi uma dificuldade enorme, inclusive, para implementar o comitê de bacias dentro daquela bacia hidrográfica, mas 14 anos são 14 anos, eu acredito que foi de muita luta, de muita conhecimento, sabedoria. Agora eu falei para o Paulo, esse dia eu conversei com ele, tem que implantar a cobrança no estado de vocês, não tem jeito, gente. Vocês têm que brigar, vocês têm que... É o instrumento de gestão, o Estado tem que colocar isso na mesa e discutir com os comitês de bacias do Estado de vocês. Isso não pode ser prorrogado mais, né? Nós temos um decreto no Estado de Minas que o governador deu 2 anos para os comitês que não têm cobrança implementar a sua cobrança, 2 anos. Se a gente não implementar, os comitês aqui não implementar a cobrança, o próprio Estado vai implementar através do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, assim, os comitês estão discutindo, começaram a discutir os comitês que não têm cobrança, o Estado de vocês tem que iniciar o processo de cobrança, a discussão da cobrança, né? Não é só a cobrança da calha do doce, não. É um recurso que vem da ANA para os comitês? Sim. É bom? É. Mas é a cobrança dos afluentes do doce. É os comitês que não faz parte do doce também, né? Eu acho importante iniciar esse processo. Eu venho falando isso para o Paulo, já há algum tempo. Para o Paulo, para o Hélio, que são os representantes do Fórum Capixaba dentro do Fórum Nacional. Eu venho conversando demais com eles sobre isso. Tem que implementar a cobrança, né? Os comitês de vocês já têm um plano de bacias. Então, implementa a cobrança, né? Parte para cima, senta com o órgão gestor. O Fórum Nacional está à disposição para ir discutir, como eu já fui aí uma vez ou duas vezes que eu já fui aí, inclusive para discutir essa questão da implementação da cobrança, como a primeira vez que eu fui participar na reunião do fórum de vocês. Então é importante essa discussão. Ela é importante porque ela está dentro da regra. Ela está dentro da Lei 9433. Então não tem jeito, ué. Não tem jeito. Os comitês do Espírito Santo vão protocolar isso até quando? Até vir novos presidentes. Não estou chamando atenção, não. É uma realidade que todos os comitês do país têm que fazer, a não ser aqueles comitês federais. Mas os estaduais, eles têm que implementar a política de recursos hídricos dentro da bacia, dentro dos instrumentos de gestão, que é a nossa Lei 9433. E um dos instrumentos é a cobrança. Porque aí nós vamos ter liberdade, o comitê vai ter liberdade, espontaneidade de discutir os projetos ambientais dentro da bacia, porque ele tem um recurso.
E você buscando esse recurso através de uma agência que vai receber esse recurso e o comitê vai executar essas atividades, vocês vão ver que realmente a bacia ela vai melhorar a qualidade de água, a quantidade de água, né? E era só isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, parabéns ao comitê de vocês, parabéns ao Estado, né? Ao Fórum Capixaba, que a gente acompanha, está fazendo um trabalho muito bom. E os comitês cobrar do Fórum, sim. Tá? Tem que cobrar do Fórum, essa participação junto ao órgão gestor na cobrança da implementação da cobrança. Tá? E volto a dizer que o Fórum Nacional, através de nós, da coordenação, estamos à inteira disposição, né, para ajudar no que for necessário, né, a hora que acabar essa pandemia, a gente visitar o Estado, participar da discussão da cobrança, que para nós é extremamente importante. Mais uma vez, parabéns a todos. Rita, você foi espetacular, mas eu já sabia, né, Rita? Isso aí é o que você vai falar, eu já sei, já te conheço. Você dá um baile, né? Para nós, né? Inclusive para mim, coordenador, que estou mais 25 anos de comitês, e muitas coisas que você fala eu aprendo ainda. Então você está de parabéns. Parabéns ao Paulo também, muito emocionado. A gente emociona, Paulo. A gente emociona assim, chora. Porque trabalhar com comitê é a coisa mais linda do mundo e é uma coisa que a gente gosta, que a gente ama. Né? A gente não ganha nada por isso. Muitas vezes é o contrário. A gente gasta dinheiro do nosso bolso para a gente estar lá dentro do comitê. Tá certo? Um beijo no coração aí de todos vocês aí. E parabéns mais uma vez, tá? Fica com Deus. Obrigada. Agora nós vamos passar um vídeo, né, para vocês conhecerem um pouco do plenário do Comitê de Bacias, do trabalho que nós fizemos, que foi todos conjuntos, e agora vocês vão conhecer um pouquinho deles. Rio que nasce da fonte, da mina, do olho d'água, seja lá como se denomina. Inicia o seu percurso, um curso que envolve não só uma vida. De um córrego se junta aos demais, Serra do Caparaó e São Domingos. De dois braços, direito e esquerdo se faz. Mas tem Pardo, Pardinho, Braço do Norte Esquerdo, Santa Clara, Pedregulho, Pedra Roxa e Braço do Norte Direito. Ainda tem o Alegre e o Muqui do Norte, São João de Viçosa, Taquaro Sul, Caxixe, Prata, Fruteiras, Castelo, tornando-se um. São porções que envolvem 18 municípios, transformando novos limites. Com muitos cursos que se unem a novos olhares e admiração. Bacia hidrográfica do Rio Itapemirim. Tem histórias, causos, contos e crenças. Tem cultura, tem agricultura, tem turismo e tem preservação. E tem gente como a gente que se junta a um rio. Eu sou Sabrina Zandonati, eu te represento. Eu sou Augusta Rosa Gonçalves, eu te represento. Eu sou José Renato, eu te represento. Eu sou Fabiana Caçador, eu te represento. Eu sou Ana Heloísa, eu te represento. Eu sou Felipe Barbosa, eu te represento. Eu sou Renata Figueira, eu te represento. Eu sou Karina Prado, eu te represento. Sou Paulo Breda, eu te represento. Eu sou Valcir, eu te represento. Eu sou Uruama, eu te represento. Somos CBH Rio Itapemirim. Somos CBH do Rio Itapemirim. Somos CBH Rio Itapemirim. CBH Rio Itapemirim. Todos somos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim. Ficou lindo, ficou lindo. Karina, agora fala um pouquinho. Tá sem o som, Karina. Eu nem consigo falar muito. Foi uma surpresa até para a nossa diretoria, esse presente que a equipe de comunicação realizou. Eu quero agradecer agora de forma muito especial a Thaís, né,
que capitaneou todo esse projeto do webinar. Thaís, o nosso muito obrigada. A gente viu todo o seu empenho, toda a sua dedicação. A Loruama também, nosso muito obrigado. A todos os membros do comitê que participaram conosco, né? Eu falei com a Rita agora, estamos todos em estado de graça, porque as palavras dela foram, além de reconfortantes, foram inspiradoras, foram encorajadoras, né? E ter essa participação dentro do Comitê de Bacia é ter esse olhar humano para as águas, né? Eu aprendi muito isso com você nessa tarde, Rita, muito obrigada. Eu tenho certeza que quem passou por esse webinar vai ter um novo conceito, um novo olhar e conseguiu crescer e se enriquecer muito. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Gratidão. Então, agora nós vamos cantar. Nós vamos cantar parabéns. Podem liberar o microfone de vocês para a gente cantar um parabéns, que nós temos bolo, gente. Depois printa uma foto, viu? E me manda depois, porque eu fico pequenininha aqui na minha tela, para depois eu botar. Eu tô tirando print da tela o tempo todo. Ótimo. Então, gente... Cadê o bolo, Paulo? Gente, vamos tirando o microfone, liberando para a gente poder cantar o parabéns. Grandão, tirando da tela. Bora. Mas vai aparecer. Parabéns pra você nessa Viva! Quem vai soprar a velhinha? Dudu, sopra, Dudu. Vai pegar fogo, hein? Gente, muito obrigada pela presença de todos, das participações. Foram 3 dias maravilhosos de conhecimento, aprendizado. Ele trouxe para a gente, pelo menos para mim, muita emoção. E não. Trabalhar e ter esses desafios e a gente encontrar estão abertos a estar disseminando conhecimento, participando conosco. Nós não estamos sozinhos, isso é muito importante. Agradeço muito a vocês, espero que os 15 anos, o ano que vem, a gente possa fazer isso presencialmente, com muita alegria, nos abraçando, todo mundo. Muito obrigada pela participação. Cadê o Paulo? Está comendo bolo. Ele largou a gente. Gente. É o que vocês querem? É o quê? Comendo bolo, não, Paulo. Vou comer bolo escondido. O Dudu já pegou o bolo e já foi. Eu comi um bolo escondido. A única vantagem dessa questão de bolo virtual que faz a gente manter na dieta. Só isso. Melhor parte. Essa é boa. Rita, obrigado, viu, querida? Você sabe que você não foi escolhida à toa, né? Você sabe disso. Não sei de nada, não. Depois quero saber disso. Valeu, pessoal. Valeu, Paulo. Obrigado por tudo. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Obrigada. Tá bom, menino? Obrigada, gente. Bom final de semana para todo mundo.